Senhores, então, mais uma vez juntos e agora iniciando um tópico que, junto com fundos de investimentos, vai te garantir no mínimo 60% da prova. Então, a mesma atenção que você teve lá em fundos de investimentos, você deve ter com esse tópico aqui, que são os demais produtos de investimentos. É um tópico tão fácil quanto o fundo de investimentos, só que requer que você pegue alguns conceitos e não esqueça até a hora da prova, pelo menos, ok? Então, a gente está iniciando aqui o nosso módulo sobre demais produtos de investimentos. Nesse tópico de demais produtos de investimentos, a gente vai tratar basicamente de ações, debêntures, notas promissórias, CDBs, letra de crédito imobiliário, tudo isso. Tudo isso entra em demais produtos de investimentos. Aqui nesse módulo, pessoal, antes de mais nada, eu quero que vocês entendam o seguinte. Lá em Sistema Financeiro Nacional, nós vimos que existem basicamente dois grupos na economia: os agentes superavitários e os agentes deficitários. Os superavitários são aqueles que têm recursos em excesso, que geram poupança e que querem investir essa poupança para gerar mais dinheiro. A gente sabe lá que dinheiro é o único ser assexuado que se reproduz, além das amebas. E o agente deficitário, ele está precisando de recursos, seja para gastar ou seja para fazer investimentos no caso de uma empresa. Perfeito? O objetivo do Sistema Financeiro Nacional, então, é casar essas duas partes. Isso espero que já tenha ficado entendidos lá no módulo sobre o Sistema Financeiro Nacional. O que eu quero de vocês agora é o seguinte. Primeiro, o que a gente vai tratar nesse módulo é basicamente os títulos emitidos pelos agentes deficitários para captar recursos. Esses títulos serão emitidos pelo agente superavitário e serão comprados pelo agente superavitário. A partir do momento que o agente superavitário compra esse título, ele passa a ser chamado de investidor, ok? Quando eu compro um CDB, eu sou um investidor porque eu estou investindo num CDB, num título emitido pelo banco. Quando eu compro uma ação, eu sou um investidor porque eu estou comprando um título emitido por uma sociedade anônima. Perfeito? Então, de um lado, a gente tem o agente superavitário, que é quem vai emitir o título, o que a gente pode chamar também de ativo financeiro. E do outro lado a gente tem o agente superavitário que vai comprar o título, que vai ser nomeado a partir de agora investidor. No grupo dos agentes deficitários, a gente tem basicamente três tipos de emissores. Primeiro, são as sociedades anônimas, que precisam de recursos para investir. Depois nós temos os bancos, que emitem títulos para captar recursos dos agentes superavitários para depois emprestá-los lá para os agentes deficitários. E nós temos um cara que a priori não parece ser um emissor de ativos financeiros, um emissor de títulos, mas que na verdade é um baita de um tomador de recursos, que é o nosso governo federal, através da emissão de títulos públicos. Então, aqui, basicamente, nós temos três tipos de emissores de ativos financeiros, de títulos. Sociedade anônima, bancos e, para ficar melhor aqui para você, governo federal. Grava para mim o seguinte: as sociedades anônimas vão emitir ações, debêntures e notas promissórias. Então, a sociedade anônima, enquanto agente deficitário, vai emitir ações, debêntures e notas promissórias para captar recursos dos agentes superavitários. Esses são os títulos emitidos por sociedades anônimas. O banco
o banco pode emitir lá o famoso CDB, Certificado de Depósito Bancário, ou o seu primo RDB, Recibo de Depósito Bancário, além lá de alguns outros títulos vinculados ao setor imobiliário, letra de crédito imobiliário, que a gente vai ver aqui, entre outros títulos. Perfeito? O banco também vai captar recursos do agente superavitário, mas com um propósito um pouquinho mais específico. Ele vai captar recursos do agente superavitário buscando emprestar esses recursos para o agente deficitário, em geral, que a gente chamou lá de spread. Não esquece. E o governo federal? O governo federal ele também se comporta como um agente deficitário. Ele também precisa captar recursos para fazer aquelas coisas que o governo faz maravilhosamente bem, né? Escolas, estradas, hospitais. Tá aí para quem quiser olhar em qualquer parte do Brasil, é ou não é? O governo, então, para captar recursos, ele vai emitir um título chamado de Título Público Federal. Esses títulos emitidos pelas sociedades anônimas, pelo banco e pelo governo federal são para seus emissores uma fonte de captação de recursos. São chamados de ativos financeiros. Mas para os investidores, para os agentes superavitários que os compram, esses ativos financeiros são formas de realizar investimentos. Por isso que lá na prova, tanto na 10 quanto na 20, eles pedem para vocês demais produtos de investimentos, ou seja, demais maneiras que o investidor pode utilizar para investir a sua poupança, para investir os recursos em excesso que ele tem. Perfeito? Então, para o agente deficitário é uma forma de captar recursos e para o investidor é uma forma de investir a sua poupança, investir seu excesso de recursos. O investidor vai olhar para esses ativos financeiros e vai escolher se quer comprar ativos financeiros emitidos por sociedade anônima, pelos bancos ou pelo governo federal. Isso vai depender de uma série de fatores e, mais precisamente, vai depender do perfil do investidor, ou seja, qual a sua tolerância ao risco ou não. Isso a gente trata lá na parte de API, ok? Mas lembra para mim o seguinte, sempre que eu falo de sociedade anônima, eu falo de uma coisa chamada valores mobiliários. Uma sociedade anônima, quando emite títulos, ela está emitindo valores mobiliários. Se ela está emitindo valores mobiliários, ela vai ser fiscalizada pela CVM. Banco emite títulos sim para captar recursos, mas os títulos de crédito que o banco emite não são considerados valores mobiliários. Logo, um CDB, um RDB, uma letra de crédito imobiliário não são valores mobiliários. Por quê? Porque banco não emite valor mobiliário voltado a crédito. O único valor mobiliário que o banco emite é a ação. A ação do Banco do Brasil, por exemplo, é um valor mobiliário. Mas o Banco do Brasil emite ação enquanto sociedade anônima. Não esquece nunca disso para mim. Valores mobiliários são emitidos por sociedades anônimas. Banco não emite valor mobiliário. Logo, banco não emite debênture. Banco não emite nota promissória. E por fim, nós temos o cara aqui que fica escanteado, né, segmentado no nosso mercado, que é o governo federal. É ele quem emite os títulos públicos federais, que são promessas de pagamento que o governo faz para captar recursos dos investidores. E nós vamos tratar isso daqui segmentadamente. Vamos primeiro tratar da sociedade anônima e dos títulos emitidos pela sociedade anônima. Depois trataremos dos títulos emitidos pelo banco e, por fim, trataremos dos títulos públicos federais, que são a maneira que o governo utiliza para captar recursos dos agentes superavitários, ok? Isso daqui pode ser uma maneira de você enxergar de maneira mais adequada a forma de captação de cada um desses entes no mercado, ok? Vale a pena copiar aí, dar uma rabiscada na apostila.
E qualquer dúvida, manda e-mail, não esquece. Então, como eu falei para vocês, esse vídeo, além de servir como uma introdução ao módulo 6, vai também servir para a gente começar a tratar da sociedade anônima, né? Sociedade anônima, sociedade por ações, companhia, enfim, tem várias maneiras de se referir a SA. Tá? E agora a gente vai ver o que é de fato essa sociedade anônima. Que trem é esse? Apagado aqui, esforço feito. Agora, primeiro, vamos tratar de uma sociedade anônima. Primeira coisa, pessoal, olha só. Uma sociedade anônima é uma empresa como qualquer outra. Beleza? E a gente sabe que uma empresa, ela é basicamente representada através de um balanço, né? Eu posso representar qualquer empresa através de um balanço. Ela vai captar recursos, né? Seja pedindo dinheiro emprestado para terceiros, seja pedindo dinheiro emprestado para banco, ou seja, captando dinheiro dos seus donos. Aqui a gente vai chamar de acionista. Beleza? O que ela faz com o dinheiro captado, com os recursos captados? Ela vai investir numa série lá de ativos. Né? Lembrando que os ativos são os bens e os direitos e o passivo são as obrigações que a empresa tem para com terceiros. O patrimônio líquido, como o próprio nome já diz, é o que sobra do ativo menos o passivo, ou seja, o que efetivamente pertence à empresa. Se você nunca ouviu o termo ativo ou passivo, ou tem uma dificuldade para guardar o que é ativo e passivo, lembra do seguinte: a partir do momento que eu caso lá com o meu cônjuge, eu passo a chamar ele de meu bem. Eu tenho um direito sobre ele. Logo, ele fica no meu ativo. Todos os bens e todos os direitos que eu tenho ficam no ativo, assim como todos os bens e direitos de uma empresa ficam ali guardadinhos no ativo. O passivo: quando a gente tem um filho, a gente diz que adquiriu um passivo. A gente tem uma obrigação para uma vida inteira, no mínimo. Beleza? Então, no passivo ficam as nossas obrigações. Na empresa, o passivo também é composto por obrigações, aquilo que a empresa tem que devolver no futuro. E por fim, nós temos o patrimônio líquido, que é o que efetivamente pertence à companhia, que é o que efetivamente pertence aos donos da companhia. Basicamente, então, uma empresa vai captar recursos assumindo obrigações, vai pegar recursos dos seus donos, vai investir numa série de ativos, vai comprar carro, vai comprar imóvel, vai contratar funcionário, vai comprar matéria-prima. Para quê? Basicamente, para fazer o que toda empresa faz. Vai comprar ativos para produzir, vender e gerar lucro. Toda e qualquer empresa faz isso, tá? Toda empresa com fins lucrativos capta recursos, compra ativos, utiliza esses ativos para produzir, seja lá o que for, desde aços longos, como no caso da Gerdau, desde extração de petróleo, como no caso da Petro, desde venda de móveis e eletrodomésticos, como no caso da Magazine Luiza. Seja o que for, ela quer produzir um bem ou quer prestar algum serviço e vender esse bem ou serviço para gerar um lucro. Toda empresa faz isso. Beleza? A questão é a seguinte: como que eu posso organizar essa empresa juridicamente? Uma empresa juridicamente, ela pode ser organizada como uma empresa individual. Se eu quisesse abrir uma empresa individual, seria Eduardo Pereira Pinto Microempresa, por exemplo. Beleza? Essa empresa se confundiria comigo.
Eu, Eduardo Pereira Pinto, ME, microempresa, teria um CNPJ, mas eu, Eduardo Pereira Pinto, enquanto pessoa física, seria responsável por essa empresa. Então, essa empresa é extremamente dependente dos seus sócios. Uma empresa limitada já é um pouquinho diferente. Na empresa limitada, os sócios, como o próprio nome já diz, têm responsabilidade limitada para com as obrigações assumidas pela empresa. Porém, a limitada, ela também é dependente em outras coisas dos seus sócios. Por exemplo, geralmente uma empresa limitada é Correia, Pereira e Albuquerque, limitada, microempresa, beleza? Correia, Pereira e Albuquerque. Os sócios estão representados na empresa. A empresa existe porque existem os sócios. A evolução das evoluções, e vejam que tudo isso daqui é uma forma jurídica de organizar a empresa, veio com a sociedade anônima. Na sociedade anônima, pessoal, não importa quem é o sócio. O próprio nome já diz, sociedade anônima. Quem é o sócio? Não importa se é o João, se é o Miguel ou se é o Marcelo. Não importa. Ela é sociedade anônima. Ela tem o seu capital social dividido em ações. Por isso que eu também posso chamar uma SA de sociedade por ações, por exemplo. O acionista da empresa vai ser o sujeito que em determinada data tiver em sua propriedade as ações. Por exemplo, quem é acionista do Banco do Brasil hoje? Os acionistas do Banco do Brasil hoje são aqueles que detêm ações do Banco do Brasil em carteira. Amanhã, esses atuais acionistas, que hoje são acionistas, podem vender essas ações e mudar completamente o quadro de acionistas do Banco do Brasil. E quando muda o acionista do banco, pessoal, não vai mudar absolutamente nada na empresa. A empresa vai continuar produzindo, vendendo e lucrando. Imagina, se a cada troca de sócio, os funcionários da Magazine Luiza fizessem lá uma lamentação. Não dá, né? Beleza? Por quê? Porque a sociedade é anônima. A empresa existe, seja quem for os seus sócios. O sócio vai ser o sujeito que detém a ação. E na sociedade anônima, eu também tenho a figura da responsabilidade limitada. Na sociedade anônima, eu também tenho a figura da responsabilidade limitada. Vamos pegar um exemplo aqui. Vamos pegar uma empresa que fabrica aços longos aí, vamos colocar o nome dela de Hermann, empresa Hermann. Tá? Só para evitar qualquer problema futuro. Imagina que a empresa Hermann é uma empresa de sociedade anônima, estruturada juridicamente como sociedade anônima, e que ela quebra e fica devendo 10 bilhões de reais. E eu tenho ações da empresa Hermann. A empresa quebrou, ficou devendo 10 bilhões. Bom, eu sou dono da empresa, eu tenho ações da empresa. O que pode ocorrer? Quer dizer então que os credores podem vir para cima de mim e cobrar os 10 bilhões? Não. A tua responsabilidade enquanto acionista é limitada ao dinheiro que você investiu na companhia. Perfeito? Grava isso para mim também. Quem ficou devendo os 10 bilhões foi o CNPJ da Hermann SA. Beleza? A Hermann SA ficou devendo os 10 bilhões de reais. Ela tem o que a gente chama de personalidade jurídica, ok? Então, por isso que eu digo que a sociedade anônima foi uma grande evolução. Hoje, se uma empresa é organizada sob a forma de sociedade anônima, ela vai continuar existindo independente de quem for os seus sócios. Pode mudar da noite para o dia todos os sócios da companhia e mesmo assim a companhia vai continuar existindo, vai continuar produzindo, vendendo e objetivando o lucro. Ok? Sociedade anônima nada mais é do que uma forma de organização jurídica da empresa. E isso implica em uma série de coisas, implica na responsabilidade limitada, por exemplo. Bueno? Mas lembra aqui,
que eu tenho dois tipos de sociedade anônima. A sociedade anônima aberta e a sociedade anônima fechada. Que trem é esse? Olha só, sociedade anônima aberta e sociedade anônima fechada. Nós vimos que, se for sociedade anônima, pode emitir valores mobiliários. Se for sociedade anônima, ela pode emitir uma debênture, por exemplo, e uma nota promissória, ou não é? Beleza? Quando ela emite uma debênture ou uma nota promissória, ela está pedindo dinheiro emprestado. Ela diz, investidor, me empresta 5 bilhões que eu te pago daqui a algum tempo. Ou seja, ela assume uma obrigação de fazer um pagamento no futuro. Se ela assume uma obrigação de fazer um pagamento no futuro, é lógico que tanto a debênture quanto a nota promissória são chamados de títulos de crédito. Só que como esses títulos de crédito são emitidos por sociedades anônimas, eu chamo eles de valores mobiliários. Logo, tanto debênture quanto nota promissória são títulos de crédito. São valores mobiliários por serem emitidos por sociedade anônima. Agora imagina que eu, empresa, eu dono da empresa, quero captar recursos. Só que ao invés de pedir dinheiro emprestado, eu vendo pedacinhos da empresa para outros investidores. A partir do momento que eu vendo pedacinhos da empresa para outros investidores, eu estou falando o seguinte, sujeito, quer ser dono? Vem para cá. Ok? Estou vendendo um pedacinho da empresa para ele. Estou vendendo o que eu chamo de ação. E quando eu vendo uma ação, pessoal, é muito diferente de emitir um título de crédito. Uma ação é um título de propriedade. Uma ação é um título de propriedade, E como é um título emitido por sociedade anônima, também é valor mobiliário. Lembra, toda sociedade anônima pode emitir valores mobiliários, ações, debêntures ou notas promissórias. Ações são títulos de propriedade, dão ao sujeito um pedacinho da empresa, já a debênture e nota promissória não, são títulos de crédito, não esquece disso, nunca. Bueno? Vamos limpar um pouquinho o quadro aqui e colocar as informações de maneira ordenada, Porque esse quadro é sempre um caos. Apagando aqui. Sociedade anônima já ficou esclarecido para todos, assim espero. Toda sociedade anônima, ela pode emitir, como vimos, valores mobiliários. Toda sociedade anônima pode emitir valores mobiliários. Quais valores mobiliários? Ela pode emitir debênture, nota promissória e ações. Todos eles são considerados valores mobiliários. Lembra que debênture e nota promissória são títulos de crédito emitido pela sociedade anônima. Se é título de crédito, a companhia está dizendo, me empresta hoje que eu prometo que te pago no futuro. Esse prometo que te pago no futuro é uma obrigação que a empresa assume. Se é uma obrigação que a empresa assume, a debênture e a nota promissória vão entrar lá no passivo da empresa. Ações, como nós falamos, é um título de propriedade. A partir do momento que a empresa pega e emite ações, ela fala o seguinte, estou vendendo um pedacinho da empresa, quem quer? Se ela está vendendo um pedacinho da empresa, ela está falando o seguinte, vem ser dono você também. E a gente sabe que o dinheiro dos donos entra lá na conta chamada patrimônio líquido. É o que de fato pertence à empresa.
Logo, título de crédito e título de propriedade são coisas completamente diferentes. O investidor que compra um título de crédito, ele tem o direito de receber alguma coisa no futuro. O investidor que compra uma ação, um título de propriedade, ele tem direito a um pedacinho, a um naco da empresa. Ele tem direito à participação nos lucros, por exemplo. Ele tem direito de decisão em algumas matérias na empresa, diferentemente do que acontece no título de crédito. Então são coisas completamente diferentes, beleza? Esses três aqui são, para todos os fins, considerados valores mobiliários. Lembrando que toda sociedade anônima pode emitir valores mobiliários, mas eu divido a sociedade anônima em aberta e fechada. A sociedade anônima aberta, pessoal, é aquela que pode fazer uma emissão pública de valores mobiliários. Uma sociedade anônima aberta é aquela que pode fazer emissão pública de valores mobiliários. Ou seja, pode pegar qualquer um desses valores mobiliários e oferecer para geral, para quem quiser comprar, para o público. Ok? Entra quem quiser, compra o valor mobiliário quem quiser. Logo, as ações dela podem ser negociadas, por exemplo, na bolsa de valores ou em mercado de balcão. Qualquer um que queira pode comprar esses valores mobiliários. Já a sociedade anônima fechada, ela pode sim emitir valores mobiliários, porém ela só pode fazer emissão privada de valores mobiliários. Ou seja, ela vai poder oferecer esses valores mobiliários a um grupo restrito de investidores. Geralmente investidores que têm muitos recursos para aplicar, tá? Fundos de pensão, por exemplo, fundos de investimento. Fundos de pensão, eu cometi uma gafe aqui, porque fundo de pensão ele não pode aplicar diretamente em sociedade anônima fechada, ok? E olha só, se a sociedade anônima fechada, só pode entrar um pequeno grupo de pessoas. Se é aberta, pode entrar quem quiser. Isso aqui é muito parecido, pessoal, com uma festa pública, um luau lá na beira da praia, por exemplo. Luau lá na beira da praia pode entrar quem quiser, ok? Agora, uma festa privada, olha só, pode entrar apenas um seleto grupo de pessoas. E a nossa CVM? A nossa CVM, ela está preocupada com quem? Com um pequeno investidor. Ora, o pequeno investidor pode comprar valores mobiliários de qual companhia? A aberta ou a fechada? Claro que a fechada, né? Então, por isso, pessoal, a nossa comissão de valores mobiliários está interessada somente na sociedade anônima aberta. E toda sociedade anônima, para se tornar aberta, tem que ter registro na CVM. É mais ou menos como essa história aí de bacharel em Direito. Imagina o cara que tenha estudado, feito lá a faculdade de Direito, de Ciências Jurídicas, ok? Se ele se formou, pegou o canudo, a partir do momento que ele pegou o canudo, ele é um bacharel em Direito. A partir do momento que ele faz a prova na OAB, passa na prova da OAB, ele passa a ser um advogado, não é? Passa a ser um advogado. Por quê? Porque ele tem a carteirinha da OAB, ele tem um registro lá na OAB. Quando ele passa a ser advogado, ele pode atender o público em geral, é ou não é? A sociedade anônima, a gente pode fazer isso paralelo. Sociedade anônima é aquela que tem registro na CVM e que, por isso, pode fazer emissão pública de valores mobiliários. Ok? A aberta pode entrar quem quiser fazer emissão pública. Se pode entrar quem quiser, ela é regulada, fiscalizada pela CVM. Brincadeira infame, o sujeito, quando casa, ele vira uma sociedade anônima aberta ou fechada? Bom, ele vai ter muita fiscalização, né? E olha só, ele vai ter que divulgar muita informação. Tá? Uma sociedade anônima aberta vai ter que divulgar muita informação. Por quê? Porque esse pequeno investidor não está dentro da companhia. Então, para tomar suas decisões, ele tem que ter informação para ver se compra mais ações, se vende ações, enfim. Ele vai tomar suas decisões com base na informação.
Então, a diferença entre sociedade anônima aberta e fechada é que a aberta pode fazer emissão pública e a fechada só pode fazer emissão privada, ou seja, para um pequeno grupo de pessoas. Para ser sociedade anônima aberta, tem que ter registro lá na CVM. Não esquece disso nunca também. Questão de prova praticamente certa. Diferença entre sociedade anônima aberta e fechada. A aberta é aquela que pode entrar quem quiser, ou seja, pode oferecer os valores imobiliários para o público, e a fechada é aquela que pode fazer uma emissão privada de valores imobiliários. A CVM, ela só está interessada na aberta. A fechada, quem cuida? Os outros órgãos da República. A CVM, a autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda, tem como atribuição cuidar somente da sociedade anônima aberta. Ok, senhores? Eu acho que com isso a gente deu uma macrovisão do que a gente vai tratar aqui em demais produtos de investimentos, né? E a gente conseguiu ver aqui o que é uma sociedade anônima, quais são os títulos que ela emite para captar recursos e como ela é classificada em sociedade anônima aberta e sociedade anônima fechada, ok? Estuda lá na apostila, qualquer dúvida, pega e manda e-mail. Tem muitas questões lá no final da apostila, ok? Nos vemos no próximo vídeo.